dia. A gente hoje vai dar início ao estudo de uma progressão numérica bem particular, que a gente chama de progressão geométrica, popularmente conhecida como PG. Essa progressão, ela se assemelha muito na forma de se estudar em relação à PA, progressão aritmética. Só que a PA, ela trabalha basicamente 4 operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. A PG, ela é um pouco mais forte, um pouco mais intensa, ela é um pouco mais potente do que a PA. Por quê? Porque além dessas 4 operações iniciais, a PG também trabalha com muitas potências e raízes. Então, por isso que a PG ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa de se estudar, tá bom? Mas a gente vai começar a estudar a partir de agora. E nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre a questão da classificação, tá? Vamos entender um pouco através de exemplos. Depois a gente vai fazer algumas pinceladas em pontos para a gente entender um pouco melhor a matéria. Eu vou trabalhar com vocês nesse primeiro momento aqui alguns exemplos, tá? Então eu vou começar a trabalhar com uma PG e vou colocar aqui embaixo para vocês uma PA. Eu vou fazer uma análise paralela dos dois tipos de progressão ao mesmo tempo. A PG vai começar com 2 e a PA também vai começar com 2, tá? A nossa PG, a razão dela vai ser 2, tá? E a nossa PA, a razão dela também vai ser 2. Por que 2? Só para ter uma referência, só para a gente ter um início, tá? Na PA, a gente já aprendeu que a gente vai descobrir o próximo elemento acrescentando sempre o mesmo número fixo. No nosso exemplo aqui, eu vou começar acrescentando sempre 2 a cada elemento. Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12 e assim por diante. Tá bom? Agora, prestem atenção, por favor, que na PG eu não vou acrescentar 2, eu vou multiplicar por 2 cada elemento. Então, o 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E assim por diante. Vocês podem perceber que, apesar de a PA e a PG ambas começarem com 2 e ambas terem a razão 2, que eu escolhi meramente por acaso esses dois valores, tu vai perceber que num primeiro momento os valores até começam iguais, mas depois os valores de cada sequência se diferenciam um do outro, tá? Por quê? Porque na PG, quando eu escolhi a razão 2, ao invés de eu ir adicionando de 2 em 2, eu fui multiplicando. A multiplicação é bem mais forte do que a adição, porque na adição você vai colocando mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e assim por diante até chegar ao próximo elemento. Na PG, não. Na PG você multiplica. A multiplicação é uma operação mais forte do que a adição. Então aqui, ó, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128 e assim por diante. Perceberam? Então, na PG, você constrói cada elemento como? Multiplicando o termo anterior por o mesmo número fixo. No caso aqui, nosso exemplo, o mesmo número fixo foi 2, e eu sempre fui multiplicando. Na PA, como é que você constrói a sequência? Adicionando o mesmo número fixo. No caso, 2. Entendeu? Observe aqui um detalhe, por favor. Na PG, coincidentemente, ou não, né? Porque eu escolhi de propósito, na verdade, o início 2, tá? Então, em ambas as progressões, eu comecei com 2 e escolhi a mesma razão 2 para as duas progressões.
Então, o primeiro, obviamente, deveria ser igual. Ok. O 4 aqui na PG, coincidentemente, foi o 4 aqui na PA, tá? Coincidência, tá? Esse 4, então, você percebe que é igual ao correspondente a ele na PA. Porém, lá na PG, enquanto o terceiro elemento aqui é 8, o terceiro elemento na PA é 6. Já houve uma diferença de um para o outro. Entendeu? A diferença aqui no caso é de 2 unidades. Enquanto na PG o próximo elemento é 16, na PA o elemento é 8. Observe que para esses números que eu escolhi, tanto para PA quanto para PG, a relação aqui da PG para PA é que esse elemento 16 já é 2 vezes maior do que o correspondente na PA. Olha só o 32 comparado com seu correspondente aqui, ó, 10, já é 3 vezes mais. Olha aqui o 64 comparado com o 12, já é 5 vezes mais. Entenderam? Então tudo que acontece na PG acontece com muito mais força, intensidade, com muito mais potência do que o que acontece na PA. Se a PG cresce, ela cresce muito mais rápido do que a PA. Se a PG decresce, cai, ela cai muito mais intenso, muito mais rapidamente do que a PA. Então essa é uma diferença, tá, da PG para a PA. Depois a gente vai perceber que enquanto a PA ela obedece à ideia, obedece o comportamento de uma função linear, de uma função aritmética, funcionando como uma função de primeiro grau, uma reta, a PG ela se comporta de forma geométrica. Ela acontece de forma mais potencializada, potências. E aí o que vai acontecer? Ela cresce de forma como se fosse uma curva cada vez mais apontada ou para cima ou cada vez mais apontada para baixo. Entendeu? Então a gente vai começar a entender esses conceitos ao longo do tempo nesse estudo de progressão geométrica. Antes da gente continuar, eu vou até separar o quadro aqui. Ainda não, só mais uma curiosidade. Tá? Na PG, a razão a gente representa pela letra Q, Q de queijo, tá? Enquanto que na PA a gente representa a razão pela letra R, R de rato, tá bom? Então na PA a letra universal para representar a razão é R, enquanto que na PG a letra universal para representar a razão é a letra Q. Tá? E agora eu quero que vocês observem para mim um detalhe aqui extremamente importante. Tá? Eu quero que vocês observem aqui, é uma bobeirinha que a gente sabe lá do ensino fundamental, mas que vai ser importante a gente saber para a gente entender do que se trata uma PG e uma PA. Eu quero que vocês observem para mim algumas continhas. Tá? Por exemplo, quando eu faço assim, ó, 4 mais menos 2. Observe que eu estou pegando 4 e estou acrescentando 2 unidades negativas. Concorda comigo? Ok. Mas a gente sabe que acrescentar menos 2 é o mesmo que fazer o quê? Aplica a regra adicional. Mais vezes menos, menos. Então vai ficar 4 menos 2. Então acrescentar 2 unidades negativas é o mesmo que subtrair 2 unidades positivas. Lembram disso? Isso vai ser importante. Tá? Quando eu troco a operação da soma pela subtração, eu tenho que trabalhar com esse número que vem em seguida com o oposto dele, o oposto ou simétrico. O oposto ou simétrico de menos 2 é 2. Entendeu? Então, se eu troco a operação de soma pela subtração, eu tenho que trocar o sinal do número que vem logo em seguida. Ao invés de eu trabalhar com menos 2, eu trabalho com o oposto ou simétrico dele. Entenderam? Quer ver outro exemplo? Se eu faço assim, por exemplo, olha, 6 menos, aliás, mais 6. 6 mais 6, tá bom? Olha só,
que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o número 6 e acrescentando 6 unidades positivas. Concorda comigo? Então, olha só. 6 mais 6, eu não poderia fazer assim, ó. 6 menos 6? Poderia. Então, quer dizer que acrescentar 6 unidades positivas é o mesmo que subtrair 6 unidades negativas. De novo, tá? Quando eu troco na soma a sua operação pela diferença, o número que vem logo em seguida, que eu estou somando no caso, né? Eu tenho que trocar pelo seu simétrico ou oposto. O oposto ou simétrico de 6 é menos 6, tá bom? Então você pode acrescentar quantidades positivas ou você pode acrescentar quantidades negativas. Então olha aqui, aqui eu estou acrescentando quantidades negativas, aqui eu estou acrescentando quantidades positivas. Então o 4 mais alguma coisa, eu posso falar que é 4 menos alguma coisa. Essa é a ideia inicial, tá? Agora, em relação à multiplicação, observe aqui, por favor, tá? Se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2, eu não poderia escrever assim, ó, 4 dividido por meio? Sim, poderia. Por quê? Porque a gente já aprendeu que na divisão eu vou repetir a primeira e vou trocar a operação de divisão pela multiplicação. Tá? Então, na divisão, eu repito no primeiro termo, tá aqui o 4, e eu multiplico pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1. Então, quando eu estou trabalhando uma multiplicação, então eu posso falar que multiplicar por 2 é o mesmo que dividir pelo inverso desse número 2, que no caso é meio. Então está aqui, ó. Se eu troco a operação de multiplicar por dividir, eu tenho que trocar o número que está logo na frente. Eu troco pelo seu inverso. Entendeu? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Quer ver outro exemplo? Olha aqui, por favor. Eu poderia fazer isso aqui, olha. 8 dividido por 3 sobre 2. Tá bom? O que eu poderia escrever? Eu poderia muito bem falar que é 8 vezes 2 sobre 3. Por quê? Porque a gente já aprendeu lá no ensino fundamental que dividir por 3 sobre 2 é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso 2 sobre 3. Então, se eu troco a operação de dividir pela operação de multiplicar, eu tenho que trocar também os números que vêm logo em seguida. Eu troco pelo quem? Pelo inverso desse número. O inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Tá? Então, quando a gente fala que numa PA, você obtém o próximo elemento adicionando a mesma quantidade, você pode falar que você está adicionando quantidades negativas ou que você está adicionando quantidades positivas. Dá na mesma. Você pode adicionar quantidade positiva ou adicionar quantidade negativa. Tá? E na PG, raciocínio semelhante. Tá? Quando eu falo em multiplicar cada termo por um número fixo para você chegar no próximo elemento, eu posso falar, ao invés de multiplicar, dividir. Só que aí eu tenho que dividir por quem? Pelo inverso desse número que eu estou trabalhando. Entenderam? Essa é a ideia inicial que eu quero que vocês tenham desde já, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é a representação, tá? Como é que se faz uma representação, tá, simbólica de uma progressão geométrica? É rigorosamente igual à progressão aritmética. Como que é uma representação genérica de uma PG? Você faz A1, A2, A3 e assim por diante. Lá na frente tu vai passar pelo termo
AN menos 1, depois o posterior a ele, AN, depois o sucessor dele, AN mais 1, e segue a sua sequência. Não tem diferença nenhuma para a questão da PA, tá bom? Voltando ainda nessa questão específica de como que se obtém cada termo numa PG. Eu quero que vocês observem o seguinte, é uma introdução já em relação ao termo geral, mas a gente só vai abordar ele com profundidade mais para frente, tá? O que vocês estão percebendo então? Que numa PG, para você obter cada termo, você tem que pegar um termo anterior e multiplicar por um mesmo número fixo sempre, tá? Então pega um termo, multiplica por um número fixo e obtém o próximo. Pega esse que a gente acabou de descobrir, multiplica por um mesmo número e obtém o próximo, tá bom? Mas sempre guardando que entenda-se o que? Você multiplicar, entenda-se também o que? Dividir, tá bom? Porque uma é a operação inversa da outra, tá? Então, só para a gente reforçar essa ideia um pouquinho. Vamos supor que eu tivesse essa PG aqui, olha. Vou começar com a PG através do número 200, tá bom? 200. E agora eu vou multiplicar por meio para eu chegar no próximo elemento. Mas multiplicar por meio não é considerar a metade? E considerar a metade não é dividir por 2? Olha só a lógica do raciocínio. Perceberam? Então 200 vezes meio é dividir ao meio 200, ou seja, dividir por 2. Aí vira o quê? 100. Se eu pego 100 e multiplico por meio, multiplicar por meio é dividir ao meio. Dividir por 2. Aí vira 50. 50 vezes meio é 50 ao meio. É 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 2 vai dar 25 sobre 2. Ou, se você quiser fazer a conta, 12,50. E assim por diante. Entenderam? E se fosse, por exemplo, uma PA? Olha só aqui, por favor. A PA eu vou começar, por exemplo, com o número 20. Ao invés de eu acrescentar menos 2, mas acrescentar menos 2 não é subtrair 2? Então, ao invés de eu acrescentar menos 2, eu vou usar uma linguagem mais simples. Acrescentar menos 2 é subtrair 2. Então, 20 menos 2, 18. Menos 2, 16. Menos 2, 14. Menos 2, 12. E assim por diante. Entenderam? É isso que eu quero que vocês reforcem a ideia a partir daqui, tá? Você acrescentar, você pode falar em acrescentar quantidade positiva ou negativa. E multiplicar, você pode multiplicar por um número ou dividir pelo seu inverso, que dá na mesma, tá? Voltando então a essa ideia inicial de termo geral. O que a gente está fazendo aqui? Pela definição, eu falei com vocês o quê? Que cada termo, por exemplo, o índice 2, ele equivale ao termo anterior multiplicado por um número fixo que a gente chama de razão. Tá? Então, olha aqui, por favor, agora. Se eu tivesse que trabalhar o índice 3, ele equivale ao termo anterior a 2 multiplicado por um número fixo que a gente chama de razão. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o A4, ele equivale ao termo anterior a 3 multiplicado por um número fixo que a gente chama de razão. E eu poderia seguir esse raciocínio infinitamente até chegar num termo geral. O índice n nada mais é do que o termo anterior a ele, a n-1, multiplicado por o mesmo número fixo que a gente chama de razão. Entenderam até aqui? Ótimo. Então eu quero que vocês prestem atenção agora no próximo passo que eu vou dar daqui para frente, tá? E aí a gente vai descobrir mais uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha propriedade que é fundamental para a gente entender a matéria. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou isolar
a razão Q em todas essas igualdades que eu fiz, que eu escrevi até agora, tá? Em todas essas igualdades, você observa que a razão está multiplicada por um termo. Aqui multiplicada por A1, aqui multiplicada por A2, aqui multiplicada por A3 e, de forma geral, multiplicada por AN-1. Eu vou deixar esse aqui isolado na igualdade e vou jogar cada termo anterior, no caso aqui o A1, para o lado esquerdo através da operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, como que vai ficar nesse primeiro caso ali? No primeiro caso vai ficar o seguinte, ó, A2 dividido por A1. Jogo A1 para o lado esquerdo. A2 dividido por A1. Aí o que me sobrou do lado direito? Apenas a razão. Tá? De novo, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse A2 e vou jogar ele para o lado esquerdo através da sua operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, como fica isso dali? Vai ficar exatamente assim, ó. A3 dividido por quem? Por A2. E quanto que vai dar esse resultado? Exatamente igual à razão. Entenderam? Vou fazer isso aqui também, ó. Esse A3, deixo ele lá para o outro lado da igualdade, tá bom? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui vai ficar A4 dividido por A3. Tá aqui, ó. A4 dividido por A3. O que sobrou do lado direito da igualdade? A razão. Entenderam? Então, se eu fizer esse mesmo raciocínio, só que agora de forma generalizada, o que eu posso fazer aqui? Falar que o AN dividido por AN-1, AN dividido por AN-1 é exatamente igual à razão da PG. Tá? Então aqui você pode destacar duas situações nessa última linha que a gente descreveu. A primeira é essa partezinha aqui. Essa partezinha que vai até aqui. O que a gente está escrevendo dentro desse retângulo amarelinho aí? A gente está falando que cada termo da PG equivale ao termo anterior multiplicado por o mesmo número fixo que a gente chama de razão. Então isso aqui, na verdade, é um termo geral da PG. Só que é o termo geral, A índice N, mas ele está sendo escrito em função de quem? Ele está sendo escrito em função do seu termo anterior. Então, quem que é o termo anterior ao A índice N? Isso, o A índice N-1. Tá aqui, ó, A, N-1. Entendeu? E agora a gente vai para esse lado de cá, para a gente entender o que a gente fez aqui. Tu vai observar, então, que a razão você descobre como? Pegando o A2, dividindo pelo A1. Como que você descobre o A3? Aliás, a razão. Pega um termo, o terceiro, e divide pelo seu anterior, que é o A2. Pergunto de novo, como é que você descobre a razão de uma PG? Você pega um termo qualquer, A4, por exemplo, e divide pelo termo anterior a ele, que seria o A3. Entenderam? Então, de uma forma geral, você tem essa outra formulazinha aqui, ó. Tá? Essa formulazinha aqui, ela te fala como que você descobre a razão da PG. Como que a gente faz? Basta você pegar qualquer termo da PG e dividir pelo termo anterior a ele. Então essa forma é a forma para se calcular quem? A razão da PG. Então vou escrever aqui, ó, fórmula para o cálculo da razão. Tá? Fórmula para se calcular, tá? Quem? A razão da PG, tá? Então é assim que a gente vai fazer para a gente calcular a razão da PG a partir de agora.
Você pega um número e divide pelo seu imediatamente anterior. E assim a gente calcula a razão da PG. Só que agora eu quero que vocês prestem atenção para mim num outro detalhe importante, tá? Vou separar o quadro aqui para a gente não misturar, não fazer muita bagunça, tá? Para vocês entenderem um pouco. Gente, isso aqui, ó, A2 sobre o A1, não é a razão? É a razão. Ou então, o A3 dividido pelo A2 não é a razão? É a razão também. E o A4 dividido pelo A3 também não é a razão? É a razão também. Então quer dizer que eu posso abrir uma observação para vocês aqui. Como assim? Que observação? Não entendi ainda. Prestem atenção. Ó, a gente tem o A2 dividido pelo A1. Isso aqui a gente já viu que é a razão da PG. A gente já tem também o A3 dividido pelo A2. E a gente acabou de ver que isso aqui também é a razão da PG. Tá, a gente já viu, por exemplo, que o A4 dividido pelo A3 também é a razão da PG. Sim, mas então quer dizer que se isso aqui é a razão, isso aqui é a razão, isso aqui é a razão, então você tem todas as expressões ou todas as frações equivalentes. Então quer dizer que essa fração aqui, ó, A2 sobre A1, é exatamente igual ao A3 sobre o A2. É exatamente igual ao A4 sobre A3 e de forma um pouco mais generalizada, é exatamente igual a quem? A um índice n dividindo pelo seu termo anterior a n-1, porque essa fração também é a razão. Então você pode falar que todas essas frações que eu acabei de escrever, sem exceção, todas elas equivalem a quem? A quê? Qual que é a importância dessa observação? A importância dessa observação é exatamente isso daqui. Ó. Se você faz, por exemplo, essa fração aqui igual a essa fração aqui, por exemplo, você tem uma igualdade entre frações. Você faz a velha conhecida multiplicação cruzada e resolve cada um desses termos que você quer descobrir. Você poderia pegar, por exemplo, essa primeira fração e igualar com essa daqui, ó. E aí você pega essas duas frações, iguala, multiplica cruzado. Você poderia igualar também com essa aqui, ó, que representa o termo geral e o termo anterior ao termo geral. E aí você faz a multiplicação cruzada e resolve. Ou se você quiser pegar cada uma dessas frações que eu circulei anteriormente, e igualar diretamente à razão, também pode. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estabelecendo igualdades. Igualdades. Quando você consegue estabelecer uma igualdade entre duas coisas quaisquer, você está fazendo o quê? Equacionando um certo problema. E quando você equaciona qualquer coisa na sua vida, quando você consegue falar que uma coisa equivale a outra, você está fazendo essa comparação de forma justa, tá? Você consegue ponderar, você consegue mensurar, você consegue resolver. Então, quando a gente equaciona qualquer coisa na nossa vida, você está dando o primeiro passo para resolver esse problema, entendeu? E aqui a gente conseguiu equacionar de várias formas. Eu poderia fazer essa com essa, eu poderia fazer essa aqui igual a essa, poderia fazer essa aqui exatamente igual a essa, ou ainda fazer essa primeira igual à última. Poderia fazer a segunda com a terceira, a segunda com essa quarta, ou ainda poderia fazer a segunda com essa última aqui, ó, que é a razão. Poderia fazer essa daqui, ó, com a quarta, poderia fazer ela com a própria razão, ainda poderia fazer essas duas aqui, ó, uma igualando a outra. Perceberam? Então, de novo, quando você monta uma equação, particularmente na matemática, você está dando o primeiro passo para resolver o problema em questão. Tá? Isso é a importância da gente ter essa primeira noção básica do que é uma progressão geométrica.
tá bom? O que a gente vai abordar a partir de agora? A gente vai fazer uma abordagem sobre a classificação, tá? Bem, gente, a classificação a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez com a PA. Lá na PA existe o PA crescente, existe a PA decrescente, existe a PA constante. E na PG, de forma bem parecida, também. A gente tem lá na PA ainda a PA finita, a PA infinita. E na PG, mesma coisa. Tá? Só que a PG, pelo fato dela ser mais complexa, a gente tem que tomar cuidado com algumas propriedadezinhas extras, tá bom? Então, olha só. Aqui assim, ó, vou escrever, ó, PG. Vamos analisar a primeira situação, que seria a PG crescente. Tá? Eu vou colocar aqui de imediato quais são as duas condições para a gente ter uma PG crescente. A gente tem a primeira condição e a gente tem aqui a segunda condição. Tá? A primeira condição da PG crescente é que o A1 seja positivo e, ao mesmo tempo, tá, a razão da PG seja maior que 1. Primeira condição. Tá? A segunda condição, se por acaso o A1 for negativo, o que tem que acontecer com a razão? Bem, a razão vai ter que ser o número compreendido entre 0 e 1. Tá? Então são duas condições para que a gente tenha uma PG crescente. Tá? A gente pode ter, por exemplo, ainda uma PG decrescente. Vou escrever aqui, ó, PG decrescente. Tá? Tá aqui, ó. Agora, qual é ou quais são as condições para que a gente tenha uma PG decrescente? Basicamente é o contrário dessas condições anteriores, tá? Então eu quero que vocês observem aqui agora um detalhe. Se o A1 for maior do que 0, o que tem que acontecer com a razão Q? Aí tem que ser essa condição de baixo aqui. A razão Q tem que estar entre 0 e 1. Agora, e se por acaso o nosso primeiro termo dessa PG for negativo? Aí o que tem que acontecer? Bem, aí a razão tem que acontecer o comportamento de cima. Então a razão Q tem que ser maior do que 1. Observe que as condições são contrárias. Ó, se aqui é positivo e aqui é maior que 1, o que vai ter que acontecer? Se é decrescente e aqui for positivo, aqui tem que ser entre 0 e 1. É o contrário. Tá? Se aqui é negativo e aqui está entre 0 e 1, para ser decrescente e aqui sendo negativo também, aqui tem que ser o contrário, tem que ser maior do que 1, comparando esse daqui com esse aqui. Tá? E aí você tem outras classificações. Por exemplo, a gente tem aqui o caso da PG oscilante. Vou escrever aqui, ó, oscilante, também conhecido como alternante. Oscilante ou alternante, tá? A gente tem outras situações, tá? Outras situações. Por exemplo, a gente poderia ter aqui, ó, o que a gente chama de PG constante. PG constante. Ainda existe até uma outra diferença, outro tipo de classificação, que a gente poderia falar em PG singular, tá? Mas o que vai me interessar, ou vai nos interessar, confesso a vocês, que para mim eu acho que é mais interessante, são essencialmente falando APG crescente, APG decrescente e APG oscilante ou alternante, tá? APG constante, essa aqui de baixo, e a PG singular, a gente não vai se aprofundar muito nela não, tá? Mas vamos analisar aqui em relação a PG oscilante ou a PG alternante. A condição, tá? A condição que a gente tem que ter, essencialmente falando, é que a sua razão tem que ser negativa, menor do que 0, tá? Então a gente vai focar nossa atenção agora basicamente nessas três aqui classificações, crescente, decrescente e oscilante,
Depois a gente dá uma pincelada rápida sobre essas duas aqui, tá? Observem aqui, por favor, tá? Eu vou criar um exemplo. Qual que vai ser o primeiro exemplo aqui nessa condição? Eu vou pegar o A1 positivo, então poderia ser A1 igual a 2, tá? Eu vou pegar uma razão maior do que 1. Eu poderia pegar, por exemplo, a razão igual a 3. Então, como vai ficar a nossa PG? Bem, o A1 vale 2 e a razão vale 3. Então, começa com 2, eu vou multiplicando por 3 a partir de agora. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. E assim por diante. Perceba que, de fato, a gente tem uma PG crescente. À medida que a gente vai caminhando para a direita na sequência, os valores 2, 6, 18, 54, eles vão aumentando, tá bom? Agora, vamos pegar um exemplo dessa de baixo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a seguinte situação. O primeiro termo vai ser negativo, negativo, tá? Então, eu poderia pegar, por exemplo, o A1 igual a, vamos pegar aqui, menos 30, tá? E vou pegar a razão entre 0 e 1, entre 0 e 1. Então, eu poderia, por exemplo, pegar a razão igual a meio, tá bom? Razão igual a meio. Meio, 0,5, está entre 0 e 1. Então, como que seria a nossa PG? A nossa PG ficaria com essa cara aqui, ó. Começa com menos 30, tá aqui. E a partir de agora, eu vou sempre considerando a metade. Multiplicar por meio é dividir por 2. Tá? Então, menos 30 dividido por 2 vai ser menos 15. Menos 15 dividido por 2 vai ser menos 7,5. E aí você vai dividindo por 2 e você cria a sua PG. Professor, tá, tudo bem, eu entendi, mas eu não estou conseguindo enxergar por que ela é crescente. Ué, gente, você está indo do menos 30 para o menos 15 para o menos 7,5. Olha só como é que seria isso na reta real, o velho conhecido eixo X. Tá? Se você tem aqui em cima, por exemplo, ó, o eixo X, que é o eixo dos números reais, tá? Vou colocar aqui, ó, o eixo dos números reais. Tá? O zero está mais ou menos aqui assim. O menos 30 poderia colocar ele, por exemplo, por aqui. Menos 30. Tá, o próximo seria quem? Menos 15. Menos 15 está na metade. Aqui assim, ó. Menos 15. Quem que seria o menos 7,5? O menos 7,5 estaria mais ou menos aqui assim, ó. Menos 7,5. À medida que você vai andando pro menos 30, do menos 30 para o menos 7,5, você não está andando para a direita na reta dos números reais? Sim. Então você está andando para a direita, você está aumentando os valores à medida que você caminha. Entenderam? Então você tem basicamente duas condições para trabalhar uma PG crescente. A primeira é essa combinação aqui e essa combinação aqui, tá bom? Lá na PA, quando você estava trabalhando a PA, você, por exemplo, se estivesse trabalhando com uma PA crescente, você tinha que ter basicamente o que? A razão maior do que zero positivo. Se você estivesse trabalhando com uma PA decrescente, você tinha que olhar basicamente a razão e verificar se ela era negativa, menor do que zero. Então, na PA, a razão sendo negativa, ela é decrescente. Na PA, a razão sendo positiva, ela é crescente. Na PG é mais elaborado, percebeu? Então você tem essas condições aqui para serem atendidas. Na PG decrescente, o que vai acontecer a partir de agora? Tá? A gente vai perceber que também existem duas combinações possíveis. Você pode ter essa primeira combinação aqui, tá?
ou essa combinação aqui. Em qualquer dos casos, as duas vão te dar uma PG decrescente. Vamos observar? Olha aqui, por favor. Tá? Se eu pego, por exemplo, nessa primeira combinação aqui, o A1 sendo positivo, A1 positivo, tá? Então eu poderia pegar o A1 igual a, vamos supor, 20. Tá aqui, o A1 é igual a 20, positivo. E a razão? A razão eu vou pegar um valor entre 0 e 1. Então eu poderia pegar, por exemplo, a razão igual a meio. Meio não é 0,5? Está entre 0 e 1. Então, como ficaria a nossa PG? A nossa PG ficaria assim. Começa com o 20, está aqui. E a partir daí, o que a gente faz? Vai multiplicando por meio. Multiplicar por meio é dividir ao meio, dividir por 2. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. Divide por 2, 5. Divide por 2, 5 sobre 2, ou 2,5, né? E assim por diante. Perceba que os valores estão decaindo, decrescendo. À medida que a gente caminha para a direita na sequência, os valores vão reduzindo. Ó. 20, 10, 5, 2,5 e assim por diante. Tá? Agora, olha esse caso aqui. Ó. Se eu pego, por exemplo, A1 menor do que 0, negativo, tá? Então eu poderia pegar, por exemplo, vamos pegar, opa, escrevi de novo exemplo ali, deixa eu apagar, tá aqui, ó, apaguei, tá? Vamos supor que eu pegasse o, pronto, caneta, ó, o A1 sendo um valor negativo, menor do que 0, eu poderia falar que o A1 é igual a, vamos supor, menos 10. É um valor negativo menor do que 0. E eu vou pegar a razão, um valor maior do que 1. Maior do que 1, eu poderia perfeitamente considerar 2. 2 não é maior do que 1? Sim. Então a gente tem aqui, tá, as condições. Vamos construir a nossa PG, tá bom? Vamos construir a nossa PG. Gente, se o A1 é negativo, menor do que 0, no caso aqui menos 10, para eu construir o próximo elemento, eu tenho que multiplicar pela razão 2. Multiplica por 2. Menos 10 vezes 2, menos 20. Menos 20 vezes 2, menos 40. Menos 40 vezes 2, menos 80. E assim por diante. Perceberam? Professor, tá, entendi, mas eu não estou conseguindo enxergar por que isso aqui está caindo. Então vamos fazer lá em cima uma reta real para a gente entender esse raciocínio. Está aqui, ó, uma outra reta real, uma outra reta dos números reais, e agora eu vou colocar aqui, ó, menos 10, menos 20, menos 40 e menos 80. Aqui você tem, por exemplo, 0. Aqui você tem menos 10. Aqui você tem, por exemplo, menos 20. Aqui você tem, por exemplo, menos 30. Aqui, menos 40. Menos 50. Menos 60. Menos 70. Menos 80 e assim por diante. Tá? Do menos 10 para o menos 20, você está saindo daqui para cá. Você está andando para a esquerda. À medida que você anda para a esquerda na reta dos números reais, você está fazendo o quê? Você está diminuindo. Se você sai do menos 20 para o menos 40, do menos 20 para o menos 40, você está andando cada vez mais para a esquerda. Entenderam? Tá? E assim a gente vai diminuindo conforme a gente vai andando na sequência para a direita. Quanto mais para a direita você anda na sequência, mais para a esquerda os valores vão se posicionando na reta dos números reais. Por isso que ela é decrescente. Tá bom? Agora, tem uma muito interessante que é essa PG oscilante aqui. Tá? Essa PG oscilante, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nela para mim a partir de agora.
Qual é a condição principal? É que a razão seja negativa. Que a razão seja negativa. Então, por exemplo, eu poderia pegar e fazer o quê? Eu poderia pegar a razão Q e fazer com que ela fosse menos 2. Menos 2. Negativo, qualquer valor, tá? Então, tá aqui. E eu vou pegar um índice 1 qualquer, tá? Vou pegar qualquer valor que você quiser imaginar. Então, só para facilitar a minha vida, eu vou pegar, por exemplo, A1 igual a 2. Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Fique claro isso. Então, como que vai ficar a nossa PG? A nossa PG vai ficar exatamente assim. Começa com o 2, peguei o número aleatório, tá? E a razão é aleatória, mas desde que seja negativa, desde que seja menor do que zero, tá? Então eu vou pegar agora e vou multiplicar sempre por menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes menos 2, 8. Vezes menos 2, menos 16. Vezes menos 2, 32. Vezes menos 2, menos 64. E assim por diante. Perceberam o que aconteceu? Quando você tem a razão negativa, o que vai acontecer aqui? Os valores vão oscilando, ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. Eles vão oscilando. O que é oscilação? É ir alternando. Oscilação é algo que alterna, que vai variando conforme o decorrer do tempo. Então, um primeiro momento é positivo, aí alterna, negativo. Aí alterna de novo, oscila de novo, positivo, oscila de novo, negativo. E assim por diante. Essa é a ideia da PG oscilante, tá bom? Agora, essa informação aqui, ela é importante? É, tá? Mais importante é você entender qual é o conceito, qual é a definição de PG crescente, decrescente e oscilante ou alternante. Se você souber isso que eu destaquei aqui para vocês em azul, melhor ainda, porque vocês estariam mais bem preparados para questões mais difíceis, para vestibulares, concursos mais elaborados. E além de tudo, vocês estão com uma base de conhecimento também mais sofisticada desse assunto, tá? Mas o mais importante é vocês entenderem no primeiro momento o que é PG crescente, o que é PG decrescente e o que é uma PG oscilante ou alternante. Lembrando que a classificação, a gente ainda pode falar se a PG é finita ou infinita. Finita, quando você sabe onde ela finaliza, você sabe quem é o primeiro e também quem é o último elemento da sua sequência. É infinita, você sabe onde ela começa, mas ela não tem fim. Você tem uma PG que não termina nunca. Excepcionalmente, eu coloquei todas elas aqui, ó, como infinitas, tá? Todas elas aqui, ó, são infinitas, tá bom? Mas meramente coincidência, tá? Bem, gente, eu espero que nesse primeiro momento vocês tenham entendido a matéria, tenham entendido do que a gente está trabalhando, tá? E na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui, ó, PG constante e a PG singular, e a gente entra um pouco mais de cabeça, de forma um pouco mais aprofundada na ideia do termo geral de uma PG. Tá bom? Muito obrigado, excelente dia a todos e a gente está aí na próxima aula. Valeu!